Queridos amigos, muita paz a todos. Com alegria que estamos aqui. Das duas últimas vezes em que estivemos aqui, das duas últimas estava chovendo, né? Minha esposa lembra bem isso. E chegamos molhados e voltamos extremamente aquecidos. Hoje a gente já chega aquecido, porque o clima já favorece. Bom, nós preparamos um trabalho sem nenhuma pretensão, mas reunindo informações. Na verdade, é um trabalho que a gente começou a construir de forma biográfica, vamos dizer assim, né? Inclusive motivado por uma conversa ao telefone com uma amiga nossa, Ângela Delu, que participa da mesma reunião mediúnica que também participamos no CERJ às terças-feiras à noite, 7h30. Então, dialogando nós dois, eu disse assim, eu estava preparando um material que fala sobre Fabiano de Cristo, mas eu acho que eu vou mudar um pouco a abordagem do trabalho, porque, afinal de contas, né, falar sobre Fabiano de Cristo no grupo espírita Fabiano é como dizia um sobrinho meu, assim, é meio que chover no molhado, né? Ela disse assim, não. As mais das vezes, nós frequentamos uma instituição e às vezes a gente não se dá conta do contexto sobre o qual o nome da nossa instituição está associado. É como alguém que mora numa rua que recebe o nome de uma pessoa e aquela pessoa, em morando ali, não faz a menor ideia do nome ou do significado da rua no bairro aonde ela se encontra. Bom, aí baseando-me nessa reflexão, a gente resolveu chover no molhado. Resolveu trazer um conjunto de informações a respeito de Fabiano de Cristo, que ao longo dessas informações a gente vai salpicar reflexões ao sabor aí da nossa intenção e da nossa emotividade. Então, feito o prólogo, né, feito o acordo, ou seja, muitos de vocês não verão aqui nada diferente do que já sabem. Para aqueles que já sabem, no processo educacional e pedagógico, fica aí o reforço que sedimenta o aprendizado. E aqueles que estão tomando pela primeira vez vão tomar o conhecimento e mais tarde, então, vão fixá-lo através de livros, né? Eu posso aproveitar e fazer a propaganda desse? Vou aproveitar e fazer a propaganda desse aqui, olha. Quem quiser mais, não maiores, que eu aprendi com comunicação que as informações não são grandes nem pequenas, né? Às vezes a pessoa fala assim, maiores informações. Não, mais, advérbio de intensidade. Quem quiser mais informações a respeito, busquem este opúsculo. Eu sei que essa coisa de ficar saindo e voltando aqui é mortal para a gravação, né? É ruim, mas sou indisciplinado. Vamos começar. Bom, de cara, a gente já queria comentar, assim, para quem não sabe, o nome de Fabiano de Cristo, na verdade, ele se chamava João Barbosa. Foi batizado com esse nome, né? E nasceu no dia 8 de fevereiro de 1676. Foi ontem, né? Parece que foi ontem. Tem bastante tempo. Na verdade, essa região, ela fica no norte de Portugal. Ele tem origem, como já foi lido aqui, né? Acho que já foi lido, né? Origem portuguesa. Ele nasceu numa família portuguesa, e com uma característica interessante. De 6 irmãos, ele era o único do sexo masculino, né? Nasce numa região, a família apresentava uma condição socioeconômica boa até, mas pela dinâmica da vida, ela passava por bastante dificuldade no período, então, em que ele resolve renascer, tá? A família, eu coloquei uma imagem, a imagem está um pouquinho turva, mas fazendo o estudo e dando uma olhada assim, sobre a região onde ele nascera, era uma região magnífica.
é uma região, vamos dizer assim, um pouco afastada do litoral, então não era uma região, vamos dizer assim, portuária, como mais tarde a gente vai observar a vida dele muito voltada para essas questões. Era uma vida no campo. Então, como é que sobreviviam àquela época? Através da agricultura, através do cultivo de uvas, né? E a família, então, vivia assim. Mas as imagens que a gente tirou da internet, né? Buscamos algumas imagens antigas, mas as imagens antigas não têm aquelas definições em megapixel como tem hoje. Então as imagens antigas revelam ser realmente muito antigas, né? Turva, algumas até com mofinho, mas essa daí, que também não ficou muito boa, ficou meio turva, ela revela assim, um campo maravilhoso. A região, me pareceu, onde ele nasceu, abstração feita às dificuldades financeiras, era uma região assim, muito bela, muito rica, muito cercada de verde, uma região maravilhosa. Bom, aqui a gente já começa a falar da infância dele, né? Desde pequeno, ele já mostrava uma acuidade intelectual muito grande. A família com dificuldades, ele, na verdade, aprendeu a ler e a escrever através de um sacerdote que passava de tempos em tempos ali na região, e esse sacerdote deu a ele uma função para limpar e conservar uma igrejinha que ficava ali nos arredores. Ele então começou a buscar esses livros ali da igrejinha e, sendo alfabetizado por esse sacerdote, assim que ele aprendeu a ler e a escrever. E um fato muito curioso é que desde criança ele já trabalhava. Então, trabalhava tanto com a família, numa atividade voltada para a agricultura, como também trabalhava na igrejinha, limpando, conservando a igreja, e sempre muito ávido. Era o que nós lemos das várias biografias, né, que a gente buscou pesquisar algumas delas a respeito dele. Era uma criança muito, muito perspicaz, que aprendia como se fosse uma esponjinha, assim, que você coloca ela do lado de uma pocinha d'água, ela suga, né? Aquela pocinha d'água. Assim era ele, quer dizer, com uma tenacidade, uma vivacidade, uma capacidade de aprender muito grande, de assimilar informação e transformar em conhecimento muito grande. E essa foi uma das características que a gente, assim, não representou aqui nesse slide, mas quer comentar, porque traduz a personalidade, se não o traço de caráter dele mesmo, porque era muito forte essa característica, e encontramos essa característica anotado em mais de uma biografia, né? Bom, depois, alguns livros falam de 20 anos, de 19, de 21, não importa. Quando ele deixa a adolescência e vai entrando na idade adulta, ele então resolve trabalhar na cidade do Porto. É importante entender a historiografia da época. Antigamente não tinha internet, não tinha televisão, não tinha eletricidade. Então, aliás, a eletricidade tem um pouco mais de 200 anos, né? Se a gente observar que depois do advento da eletricidade para cá, a humanidade cresceu assim absurdamente, mas vamos imaginar um mundo sem eletricidade, sem energia elétrica. Existiam outras forças motrizes de energia, mas que não a energia elétrica. Aliás, depois que a eletricidade surgiu na face da Terra, os primeiros eletricistas eram chamados mágicos, porque as pessoas manipulavam os fenômenos da natureza, ficavam assustadas, mas não faziam a menor ideia de como é que aquilo funcionava, né? Então achavam que aquilo ali era sobrenatural e tudo mais. Mas naquela época nem isso. Para a gente ter uma ideia assim, de como é que era a circunstância ou o movimento socioeconômico, cultural, tecnológico na qual Fabiano de Cristo estava inserido. Então não tinha luz elétrica, mas a força motriz da comunidade, do ponto de vista econômico naquela época, era através da tramitação de especiarias. Isso aí a gente aprendeu em história na escola, né?
E o porto, os portos, aonde então os navios atracavam, né? Trazendo mercadorias ou então buscando mercadorias para deixar em outro destino, aqueles portos ali, eles representavam o centro nervoso, economicamente falando, naquela época. Ali, como diz no linguajar do meu sobrinho, ali bombava. Ali é que bombava. Porque o comércio, ele estava ali. A porta de entrada, o porto, era o que determinava essa dinâmica. E ele começou adolescente, já saindo da adolescência e entrando na fase adulta, mesmo trabalhando com a família, cuidando da igrejinha, aprendeu a ler, a escrever, foi começando a perceber o mundo que estava à sua volta. Ele disse, eu quero trabalhar no porto também. Quero trabalhar no porto, porque ali é onde está o futuro, os negócios, a possibilidade de conquistar, economicamente falando. Bom, e ele começa a trabalhar, na verdade, essa categoria portuária, se a gente fosse trazê-la para os dias de hoje, seria como se fosse um conferencista, né? Mas muitas biografias falam de anotador. É como se fosse um conferencista, aquela pessoa que fica tomando notas e provavelmente fazendo os ajustes contábeis do que estava chegando, saindo. A gente fica imaginando alguém com uma espécie de uma prancheta, né, com um papel na mão. Ele, uma pessoa muito vivaz, então manipulava as letras com alguma facilidade. Então era essa a profissão dele. Fazia anotações num papel de conferencista, dentro de uma categoria portuária. E porque ficasse ali, fazendo justamente essas anotações do que entrava, do que saía, começou a perceber uma quantidade grande de ouro. Ouro esse vindo da onde? Do Brasil. Exatamente. Vindo da terra de Veracruz. Vindo do Brasil. Bom, ele toma conhecimento do ouro. O ouro que vinha do Brasil vinha em abundância. De maneira que Portugal, fazendo parte da comunidade europeia, Portugal e a Europa como um todo ficava extasiada, porque os navios, eles iam, como dizer assim, magrinhos, né? Aí voltava com aquela quantidade enorme de ouro. Da onde está vindo? Está vindo de umas terras aí distantes, por conta do pau-brasil. Era chamado de Brasil, mas aí antes era terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, eram aquelas terras distantes, e dali é onde esses navios voltam, dessa terra distante da onde esses navios voltam cheios de ouro. E os europeus, mais especificamente os portugueses, ficavam, eu quero esse ouro, como alguém que sai de casa e visita um aposento e volta com um bilhete da loteria premiado, né? Onde é que está esse aposento aí que eu quero visitar ele também, né? Isso à época. E o porto, então, ficava com histórias. As pessoas ficavam fazendo projeções para o futuro, viagens, os chamados aventureiros. Aquelas pessoas que queriam porque a aventura no sentido do desconhecido. Porque lançavam-se num navio para visitar uma terra que eles não conheciam. E aqui cabe uma informação. Uma viagem de navio não é como é hoje pegar a barca Rio-Niterói, né? Que você pega 20 minutos, aquela marolinha, você, né? Fica para lá, fica para cá. Eu posso falar um pouquinho sobre esse assunto porque eu fui marinheiro, né? Servi a marinha há 8 anos. E em alto mar, existem alguns tipos de onda. Então o navio faz um movimento assim, olha. Em alto mar. Que a parte da frente do navio, a gente chama de proa, né? E a parte de trás chama de popa. Então ele faz esse movimento de proa e popa. Mas ele não faz só esse movimento. Ele faz um outro movimento também. De direita e esquerda, ou bombordo e boreste. Ele faz esse movimento aqui, ó. E o navio não escolhe. Agora eu vou fazer esse movimento, agora eu vou fazer esse... Não, ele faz todos eles ao mesmo tempo. E você dentro dele.
Então você anda assim o tempo inteiro, compensando, né? Compensando o movimento do navio. Inclusive, depois que você passa muito tempo assim no navio, quando você sai no porto, parece que o porto está em movimento, você quer fazer até acostumar. Isso daí no século XX, século XXI, que foi a época que eu servi a marinha. Imagina isso em 1600, 1700 e garrafa com rolha. Então as pessoas, os marinheiros, por exemplo, a gente vê aquela roupa do marinheiro, né, com aquela parte de trás assim, né? Aquilo ali é porque eles passavam óleo no cabelo. E por que passavam óleo e muito óleo no cabelo? Para não pegar pulga, piolho. Então era uma viagem muito sofrida. Muitos desencarnavam, morriam e eram jogados ao mar para poder não perpetuar doenças para a tripulação. Então, uma dor de dente matava uma pessoa facilmente naquela época. Doenças simples que hoje são administradas com muita facilidade através do uso da bendita penicilina, né? Aquela época matavam com toda a facilidade das circunstâncias da época. Então, entrar num navio para viajar era uma caixa preta. Era como se fosse um caminho sem volta. Ou pelo menos a certeza da volta não existia, dadas as circunstâncias por sobre as quais essa viagem se fazia. Obrigado. Eu tenho um amigo que ele é gago, né? Quando ele faz palestra, ele gagueja pouco. Quando canta, quase nada. Mas de vez em quando ele faz a palestra e gagueja, né? E daí ele diz assim para as pessoas: gente, eu não tô nervoso não, é porque eu sou gago mesmo, né? E eu, por minha vez, às vezes eu transpiro muito. E há quem diga assim: aquele rapaz acho que tá meio nervoso, né? Que mamãe dizia que quando estava grávida de mim, ela transpirava horrores, né? E daí quando ela expurgou o camarada, né? Ela parou de transpirar e eu continuei transpirando. Então estamos todos muito à vontade, porque eu transpiro muito mesmo. Mas ele resolve buscar essa aventura, chamado pelo ouro. A gente até colocou aqui uma mãozinha, pegando ali. Aqui era o ouro chamado ouro em pó, né? Em fragmentos, que se colhia muito no rio. O leito do rio tem técnica para fazer isso, né? E ele fez bastante isso. Então, bom, vamos embarcar. Vamos ver que negócio é esse, vamos ver no que é que isso dá. E então, a gente colocou aqui, né? Ele também queria ficar rico, era o desejo dele, via a família com dificuldades financeiras, há até registros biográficos que ele chegou a passar bastante necessidade com a família e tudo mais. Então começou a trabalhar, já estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta, a percepção se faz ampliada. Porque quando a gente passa por dificuldades na infância, mesmo que a criança perceba, o nível de percepção, à medida que a gente vai crescendo, aumenta. O adulto tem um senso de responsabilidade, ou deveria tê-lo, né? Muito maior do que muitas crianças. E ele, já entrando nessa fase adulta, começa a perceber essas necessidades. E pelo que circundava ali no porto, em cima do ouro que vinha do Brasil, disse, bom, então vamos buscar essa aventura. João Barbosa, a gente colocou uma foto, o que seria uma foto antiga da entrada do Rio de Janeiro, porque essa entrada, ela recebe esse nome porque quem saía do mar e ali na enseada a boca da barra, né? Quem saía do mar, do Oceano Atlântico e entrava no Rio de Janeiro, aquilo parecia um rio. E recebe esse nome justamente por ter sido visitado na época de janeiro, no mês de janeiro, e imaginava-se que aquilo era um rio, mas na verdade era uma baía, né? Então recebe esse nome. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro recebe esse nome de Rio de Janeiro e apresentava, como apresenta até hoje, uma beleza natural magnífica.
E todo mundo que entrava de barco ali, de navio, o calado do navio conseguia penetrar com facilidade naquela região, diferente da Bahia, que recebe inclusive um nome chamado de abrolhos, né? Que seria uma sufressão fonética de abra os olhos, porque os recifes que ficavam ali tangenciando a flor do mar ali, muito sereno, eventualmente os marinheiros, os navegantes não viam tratar-se de um recife pontiagudo. Então eles passavam com a embarcação ali, a embarcação roçava e entrava água na alheta ou de boreste, de bombordo, não entrava, perfurava o calado do navio e entrava, e o navio adernava, senão até só sobrava. Aqui no Rio de Janeiro, era um convite à penetração dos navios pelo mar, pelo que se achava ser um rio, né, nos convidando. E ele recebe esse cartão de visita. João Barbosa chega ao Rio de Janeiro, mas, na verdade, ele fica em Paraty. Porque, naquela época, Paraty apresentava o porto de Paraty apresentava uma condição com importância econômica muito maior do que a cidade do Rio de Janeiro, do que o que hoje a gente conhece ali como sendo o cais do Porto. O que bombava no Rio de Janeiro não era no cais do Porto, era em Paraty. E aí é para lá, então, que eles vão. Mas o que a gente queria destacar, né, é que na busca por esse ouro, o que ele faz, na verdade, João Barbosa, ele leva um grupo de pessoas com ele, um grupo de aventureiros. Até o Clube de Arte, ele fez um documentário muito bacana a respeito de Fabiano de Cristo, indo inclusive a Portugal, entrevistando a família, os descendentes de Fabiano de Cristo. E nesse documentário eles colocam assim, né, o aventureiro que se tornou santo no Brasil, porque ele se lançou a uma aventura. E, de fato, muitas pessoas só iam, elas não voltavam, pelas circunstâncias das características navais que se apresentavam naquela época que a gente mencionou. Ratos, as pessoas eram mordidas por ratos, algumas, e aí criavam infecções e doenças quetais, morriam e eram jogadas ali mesmo, a bombordo, a estibordo, enfim, e jogadas ao mar. E o navio chegava com um conjunto X de pessoas e partia com um conjunto X e voltava com, às vezes, com a terça parte daquele volume de pessoas que ali embarcavam. Então era um caminho, vamos dizer assim, um caminho sem volta, praticamente. Mas pela esperança de ter o ouro. Porque quem voltava com sucesso, com glória. O navio quase que não chegava no porto, né? Tão pesado, tanto cheio de ouro. E ele falou, bom, deixa eu me aventurar então, e encosta em Paraty. Mas resolve, chegando no Rio de Janeiro, aqui em Paraty, ele resolve percorrer uma trilha no mato para justamente buscar o ouro em terras ainda não visitadas. E esse fato é um fato muito importante na biografia dele. Por quê? Porque esse contato com a Mata Atlântica, a gente até colocou aqui depois, a exploração, olha, essa região aqui, que é a região da Serra da Mantigueira, que é uma região, inclusive, que chega às Minas Gerais, né? E não tem esse nome à toa, Minas Gerais. Dali realmente foi retirado muito ouro. E nesse caminho, ele toma contato com os índios, com tribos indígenas, com os nativos. E por que isso é importante? Porque esse contato com os índios passou, inclusive, a ser amigo de um que mais tarde, depois de muitos anos, resolve visitar ele num convento. Mas isso é mais lá para frente. Ele toma contato com os índios, faz amizade verdadeira com eles e aprende alguns segredos indígenas. Aprende a manipular ervas, aprende a fazer ungüentos, aprende com os índios a curar feridas, vive com índios. E ali ele aprende o valor da família,
O valor do respeito, aprende não, diria eu, né? Recorda. O valor do contato, do respeito com a natureza. E, junto com ele, alguns outros aventureiros também. Mas ele mostra uma total identificação com essas questões. E já começa ali, algumas biografias informam, uma certa tendência a uma mudança de comportamento interior. Continuava sendo um homem ávido pela riqueza, pela busca, uma pessoa empreendedora. E nesse processo ele inclusive mantava outros que acreditavam na proposta. Reuniu uma equipe ótima, uma equipe boa. E nessa região aqui, ó, que não é uma região igual a gente imagina hoje, que passeia pela Floresta da Tijuca e vê tudo cercadinho assim, né, para a pessoa passar e olha, é o ápice do macuco safari daquela pessoa, é passar por aquele negócio ali tudo asfaltadinho, né, cercadinho. Não era nada disso. Eram caminhos hostis, que eram abertos no facão. As pessoas ficavam feridas, precisavam descansar, serem cuidadas, tratadas. O contato, aquela natureza virgem, muito agressiva, no sentido de que ainda não havia sido penetrada e visitada com aquela intensidade como ele o fizera. Mas em contato com os índios, absorve então esses mecanismos de lidar com a natureza. E aprendendo a lidar com a natureza, adquire uma robustez física, que lhe conferirá mais tarde, inclusive, capacidade para lidar com questões arrojadas no convento. Porque ele havia se submetido a situações que visitava o exercício físico, o vigor físico. Subir, escalar montes, montanhas, desviar de objetos, de animais perigosos, não destruir a natureza, não matar os animais, a respeitá-los, a conviver com a diferença, com as adversidades. Sim, porque os índios depois começavam a concluir que o homem branco foi que trouxe determinadas doenças. E ele dialogava com os índios, estabeleceu um elo, estabeleceu uma ligação muito rica, muito forte. Isso é muito notado em algumas biografias que trata de Fabiano de Cristo. Bom, ajuda a desenvolver regiões hoje conhecidas como Passa Quatro e São Lourenço, porque ele ia passando e ia transformando, ia valorizando aquele lugarejo. Porque daí aprendeu, inclusive, a trocar pepitas a pedras de ouro, né? Peças de ouro, pequenas, grandes, de diversos tamanhos e pesos, por especiarias. Ele, na verdade, se tornou um grande comerciante. E enriqueceu não foi só pelo fato de conseguir buscar ouro, é porque fazia grandes negócios com o ouro. Então, comprava, há quem diga, nós visitamos há muitos anos atrás Ouro Preto, que fica em Minas Gerais, e a história conta de uma época em que 1 quilo de sal era vendido por 1 quilo de ouro. Tamanha a importância do sal. Aliás, é daí, inclusive, que vem a palavra salário, né? A expressão. Então, algumas especiarias eram trocadas por ouro e ele tinha essa pegada, essa forma de entender o que dava mais lucro, o que não dava, negociar valores. Não era só o ouro em si mesmo, era a capacidade empreendedora dele, de lidar com aquelas possibilidades que fizeram com que ele enriquecesse bastante. Bom, ele termina a sua jornada em São João del Rei carregado de ouro, mas repito, não era só ouro, eram as especiarias também, iguarias que não existiam ou pouco apreciadas em Portugal. Porque existem detalhes daquela época que às vezes passa despercebido por nós. Por que o pau-brasil ele foi tão assim, essa necessidade de conquistar o pau-brasil, de buscar o pau-brasil? Porque o vermelho, esse pigmento vermelho do pau-brasil, entre os europeus, era muito utilizado pelos nobres. Então só o nobre usava vermelho.
Então alguém com uma roupa vermelha era considerado uma pessoa de importância na sociedade. Eram os valores daquela época, né? Hoje é quem tem o iPhone de última geração, é quem comprou o celular não sei das quantas, ou trocou de carro, ou foi ver o filme não sei quantas vezes, ou fez uma viagem para o exterior. Enfim, são os valores que nós, numa sociedade, de forma temporal, atribuímos serem importantes. Naquela época, o pigmento vermelho, que hoje pra gente parece uma bobagem, mas aquilo tinha uma importância enorme. Então, determinadas especiarias, as pessoas não iam para as Índias para buscar coisas. E o que as pessoas buscavam? Cravo, canela, determinados ungüentos, cheiros. E quantas pessoas não se sacrificavam, não morriam, não ficavam doentes para que essas mercadorias tramitassem? Era o valor que dávamos às coisas àquela época. E um desses valores era justamente a questão do pigmento, do vermelho. Ele percebe que determinadas especiarias, isso aqui lá em Portugal vai bombar. Isso aqui lá em Portugal vai valer mais do que o ouro que eu consegui amealhar. E já fazia trocas com o próprio ouro que no seio da terra de Veracruz ele já colhera. Quer dizer, já voltou para Portugal, já voltou rico de possibilidades, porque o que o navio levava não era só o ouro do Brasil, eram também especiarias que ele conseguira, vamos dizer assim, barganhar aqui mesmo no Brasil, e que em levando para Portugal valiam mais do que o ouro que ele então estava levando. Haja vista que comentamos que 1 quilo de sal chegava a valer 1 quilo de ouro, trocava-se na balança 1 quilo de sal por 1 quilo de ouro. Hoje o ouro eu acho que está R$88 o grama, né? Está um negócio assim, né? R$88 o grama. Então, e a importância que a gente dá? É o fenômeno da raridade e da importância. Algumas coisas se tornam importantes porque são raras. E outras coisas são muito raras, mas infelizmente ou felizmente não são tão importantes. É o valor que a sociedade dá àquele objeto ou àquela coisa. E é aquilo que movimenta a economia. É o que faz com que a gente compre coisas caras ou baratas, estabelecendo uma relação entre supérfluo e necessário. Bom, mas aí ele volta para Portugal. Volta, vende o ouro que tem, vende o que de especiarias ele conseguiu amealhar, vem para cá de novo e fica fazendo essas viagens. Mas o que a gente queria chamar a atenção é que durante essas viagens, ele era um homem que em si mesmo, ele possuía essa característica do que hoje chamaríamos de capacidade empreendedora, não é? Porque se nós conseguíssemos distribuir todas as riquezas, isso inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E também nas anotações dos melhores livros de economia do planeta. E o raciocínio é esse: se conseguíssemos distribuir toda a riqueza do mundo igualmente por entre as pessoas, rapidamente ela estaria redistribuída de forma diferenciada. Porque alguns de nós não temos ainda a capacidade empreendedora. Muitos de nós conseguimos gastar, mas não ter, construir, usar o dinheiro como se fosse uma energia potencial. E existe uma fórmula em física que diz que energia potencial é igual a energia cinética, ou energia do movimento. Então, o dinheiro, como sendo uma forma de poder, análogo à forma de física, ela pode nos dar possibilidades de movimentação. Não estamos aqui discutindo que movimentação é essa, mas nos dá a capacidade de nos movimentar, nos dar lastro, condição. É uma forma de poder, não de ser, mas de poder. E ele percebia, já fazia esse conflito, esse movimento, né? Porque possuía, mas existia um vazio dentro dele. Um vazio que ele considerava algo estranho. E segundo algumas biografias, era como se uma voz constantemente conversasse com ele.
E nós trouxemos aqui algumas reflexões. Ele dizendo assim: será que esse ouro não está manchado pelo sangue dos escravos e marcado pela aspereza da cobiça? Qual o sentido da vida? Por que eu estou fazendo essas coisas? Por que eu me tornei um homem rico? Qual é a minha finalidade no mundo? São reflexões profundas. Quer dizer, não foi assabancado pelo automatismo das suas próprias atitudes. Começou a refletir sobre elas. Por que eu ajo desse jeito? Como alguém que hoje tem, por exemplo, a profissão de professor, acorda todos os dias às 6 horas da manhã, toma seu banho, coloca a sua roupa, toma o seu café ou o seu remedinho de manhã, pega seu coletivo ou o seu carro, enfim, dá a sua aula, visitando sempre os mesmos aposentos, quase que falando da mesma forma, porque se leciona há muitos anos. A disciplina é por ele muito conhecida pela técnica da repetição, então repete para si mesmo e acaba repetindo de fato e de direito. E quando a gente nota, visitamos um comportamento que é baseado no automatismo. É aquele filme Alice no País das Maravilhas, né? Onde a Alice chega, é um clássico essa passagem. A Alice encontra uma bifurcação. E aí ela fica na dúvida. E pergunta para o gato: e agora, qual é o caminho que eu tomo? Aí o gato pergunta assim para ela: para onde você quer ir? Ela: não sei. Bom, então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. É esse o exercício que ele não fez. Fez outro. O de entender se o automatismo das circunstâncias em que ele mesmo buscou se colocar se contemplava as necessidades íntimas de sua realização pessoal. Em espírito. E reflexões essas, sem sabê-lo de fato, assim, ostensivamente como sendo, acaba descobrindo mais tarde, onde a gente vai chegar lá. Mas já começava a incomodar. Porque aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquisto, aquilo que eu consegui amealhar de fortuna, é às custas da mão de obra escrava. O porto aonde eu me movimento é cercado de prostíbulos, de mulheres que vendem o corpo por dinheiro fácil, por pessoas que bebem, que se entregam à embriaguez. Então, o ambiente que circundava a vida dele traz para ele um conjunto de reflexões. Será que é isso que eu quero mesmo para a minha vida? Continuemos. Em meados de 1704, João Barbosa resolve visitar o convento de Santo Antônio enquanto aguardava um carregamento no Porto do Rio de Janeiro. Por que esse fato é um fato importante? Porque ali é aquele momento da Alice perguntando para o gato. Ele já começa, enquanto eles esperavam um carregamento, e existe toda uma dinâmica do mar, né? A maré está alta, a maré está baixa e tudo mais, as circunstâncias da natureza que favoreciam o carregamento, o descarregamento, o deslocamento. Isso as ciências náuticas, que era muito estudada por aqueles marinheiros, fazia com que eles se comportassem em função das características da natureza. Ele percebeu que ia aguardar algum tempo e uma vontade muito forte fê-lo visitar esse convento. E nesse convento, ele já começou a falar da sua necessidade em ser diferente, em mudar de vida, em ter uma outra proposta de vida, de posicionamento diante das coisas. As coisas materiais, ele as possuía. As coisas materiais não possuíam-no. Ele tinha as coisas, mas elas não representavam para ele, começavam a não representar para ele já uma relação atávica, ou seja, de posse. Como a gente diz assim, né? O meu filho, a minha esposa, o meu carro, as minhas coisas são nossas. Elas não são nossas, são empréstimos de Deus. E o budismo até fala bastante sobre isso. Quando a gente estabelece uma relação com as coisas, é uma relação de posse, aí está o sentido do sofrimento.
O sofrimento não está em ter as coisas. O sofrimento está aonde e quando essas coisas nos têm. No sentido de que a gente não consegue se desvencilhar delas. Não há nada demais em ter coisas materiais. Aliás, o céu e o inferno e obras póstumas têm depoimentos de pessoas que se consagraram como espíritos de escol, tendo uma vida com posição socioeconômica favorável. Para ser belo espiritualmente, não significa que tenha que ser miserável. O problema é que Jesus já lembrou isso pra gente, né? A riqueza é aquela porta estreita. Porque as coisas materiais nos chamam por demais a atenção. Então, quando eu não as possuo, a minha chance de ficar ligado a uma coisa que eu não tenho é menor. Por esse motivo, eu acabo buscando as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu com ele. Tendo coisas materiais, sim, sentia no imo da alma uma necessidade de mudança. Visita esse convento. A gente já coloca aqui, né, o jovem adulto, porque já está se movimentando nessa faixa aí, ele tem alguma coisa perto dos 27 anos de idade, 28, em algumas biografias. Depois de descarregar a mercadoria em Paraty, João Barbosa resolve desfazer a sociedade. Colou o relé, o homem colou o relé e disse, não vou querer mais isso para mim não. E aí o sócio dele não entende nada, né? Não, mas é isso mesmo? Não quero mais. Quero desfazer a sociedade. Não quero mais viver essa vida. Não é isso que eu quero mais para mim. E essa sociedade, depois de desfeita, a fortuna que fica com ele divide de várias formas. Lemos várias formas por sobre as quais essa fortuna foi dividida e a gente resolveu colocar a que mais nos pareceu coerente em todos os textos de leitura que fizemos. Uma parte dessa fortuna vai para Portugal, para abastecer a família. Uma outra parte dessa fortuna ele distribui para os pobres da região. E uma outra para cercanias, para igrejas em Paraty. Ele se desfaz de tudo, fica sem nada, fica sem absolutamente nada. Bom, existem algumas citações na vida dele, e eu encontrei isso em mais de uma, daí a anotação, que João Barbosa teria se encontrado com Jesus, ou uma visão assim metafórica do assunto, né? Ou seja, a gente não traduz aí ao pé da letra, né? Mas e nessa alegoria, Jesus estaria então, vamos dizer assim, disfarçado no mendigo, e ele olha o mendigo na sarjeta ali ao pé da rua, e se aproxima daquele homem, e porque possuísse uma inclinação íntima da assistência ao próximo, aborda aquela criatura, e aquela criatura se revela ser Jesus e dá a ele a mensagem de que ele deveria distribuir um outro tipo de fortuna para as pessoas. Encontramos isso em uma das biografias. Não tem a necessidade de ser verdadeiro ou ser falso, mas por uma coisa ou por outra, foi depois de uma situação pessoal que ele visita esse sócio e diz, quero desfazer a sociedade, e ele então parte para uma nova vida. Em 8 de setembro de 1704, portanto ele possuía 28 anos, João Barbosa vai para o convento São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis, e lá é recebido pelo Frei Boaventura de Jesus. Nessa recepção, ele já diz que ele quer ficar ali. Que ele quer ficar ali, que ele quer servir a Jesus, que ele quer viver numa vida de condição que ele entende ser a melhor condição para a sua realização pessoal, sem viver na riqueza, na abastança, na soberba, no ouro, nas facilidades do mundo. Ele quer uma vida sóbria, aonde ele possa assistir as pessoas, conviver com a caridade, com amor ao próximo, com valores que ele, quando criança, havia lido nos livros da igreja e que já começavam a pulsar muito forte no seu coração. O Frei, então,
resolve dar a ele o que também era muito comum às pessoas que se candidatavam a freis, né, a viver em convento, a viver em clausura. Vamos que essa pessoa mude de ideia, né? Aí disse assim para ele: olha, você vai ficar uns 3 dias trancafiado aí num quarto, e esses quartos eles eram chamados de cela. E nós visitamos alguns, né, lá no Pelourinho, na Bahia. Eram celas mesmo. As paredes, a janela de vidro com barras de ferro muito grossas e entremeadas de tal maneira que quando você olhava pelo interior do quarto, você se imaginava numa cadeia, numa cela mesmo, né? Preso. As portas muito grossas, né? Aqueles gonzos de ferro, trabalhados de forma artesanal junto com aquela madeira que revestia e dava uma condição para o ambiente, uma condição de clausura. E ele, que era um homem rico, com possibilidades, portanto adornado do conforto que a sua condição socioeconômica lhe emprestava, ele muda de um estágio para outro. E o Frei pede a ele que fique ali 3 dias, pensando na vida do tipo, vê se é isso mesmo que você quer para você, né? Vou te dar aqui uma provinha, faz um test drive aí, né? Fica aí nesse quartinho pensando. Você tem uma cama, tem uma cadeira que não é uma cadeira bonita e ergonômica como essa aqui, né, que a gente está vendo. Tem uma cadeira, uma mesinha, que também não é uma mesa dessa bonita, revestida de verde e tal. Eram cores sóbrias, quase feias, o móvel muito singelo, tendendo ao esdrúxulo, aquela coisa sem nenhum adereço. Ele resolve topar a ideia. E durante esses 3 dias que ele fica ali pensando na sua condição, na sua nova proposta de vida, é como se fosse o seu momento sozinho consigo mesmo. Quando a gente observa na história da humanidade essas grandes almas, a gente vai ver que existem instantes em que Jesus ficou no Monte das Oliveiras, né? Ali existe uma imagem muito bela de Jesus Cristo no Getsemane, olhando ali a estrada. Divaldo fala bastante sobre isso, a estrada adormecida. Ele sabia que daqui a pouco iam aparecer bandidos com vara-pau para fustigá-lo, para levá-lo ao cárcere, que ele seria se submetido a situações de uma crueldade terrível. E ele se reserva o instante da reflexão. Paulo de Tarso, quando encontra Jesus na estrada de Damasco, ele então fica 2 anos no deserto, fazendo esse mergulho íntimo. O nosso futuro Frei encontra nesses 3 dias, que na verdade transformar-se-ão em toda uma vida, mais de 70 anos de vida, mergulhados nesse exame. E tem nos seus sonhos a visita de Francisco de Assis, que faz a ele convites declarados, o sonho muito vivo, sonho esse que quando ele acordava imprimia na sede da memória com muita tenacidade, de uma vivência muito forte, esse sonho então que ele tivera. Aliás, sonhos no plural, porque o esteve em muita quantidade, ao ponto de passar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, num mergulho íntimo, ladeando com espíritos da envergadura, como dissemos, de Francisco de Assis. Ele é convidado a ficar meditando em uma cela por 3 dias e 3 noites. Aí comentamos, em um desses sonhos, ele encontra-se com Francisco de Assis, que o convida a um outro olhar para a vida. O pede para espalhar o amor de Deus por entre as criaturas, com humildade, resignação, paciência,
perseverança. Na biografia dele, todos contam, sem exceção, que por onde ele passava, exalava a virtude. Eu conheci uma vez em Paciência um senhor, seu Joaquim, que eu conheci uma pessoa humilde. Tive o contato. E ele exalava a humildade de um jeito, ele não fazia propaganda da virtude, né? A virtude falava por ele. E a gente notava, eu ficava até algo constrangido, porque era uma pessoa que de fato possuía aquela virtude, como alguém que põe um perfume no corpo e exala aquele perfume. A gente fica imaginando a condição espiritual dessa criatura. Porque quem possui a virtude, ela não faz propaganda. A virtude é que faz a propaganda por ela. Existe uma passagem num livro chamado E para o Resto da Vida, de um menino, acho que é Pedrinho o nome dele. E aí o Pedrinho, todas as vezes que a família era visitada, o Pedrinho aparecia e sentava no meio da visita, passava de um lado para o outro, derrubava móveis na sala, saía, voltava, sentava no meio, por entre, né, as pessoas que estavam ali visitando a família, saía rapidamente, voltava rapidamente. Quando a visita ia embora, Pedrinho cessava. Família sendo visitada novamente, toca Pedrinho de visitar, de novamente aparecer na sala. E o Pedrinho para lá, Pedrinho para cá, e a família, notando a situação, a mãe do Pedrinho resolveu ter com o pai dela, o avô da criança. Disse, bom, deixa Pedrinho comigo. E levou, quando a família mais uma vez foi visitada, Pedrinho já está ali. O avô resolveu chamar a criança e disse, meu neto, venha cá. E levou a criança para os fundos de uma casa. E os fundos da casa eram um quintal muito grande, com uma ribanceira enorme. Lá no final da ribanceira, várias árvores perfiladas, com uma copa muito cheia, escondiam uma estrada no fundo. Mas eles sabiam que possuía. E o avô diz assim, meu neto, o que você ouve? A criança, uns 7, 8 anos, se sentiu desafiada, então apurou os ouvidos e disse, vovô, eu ouço uma carroça. Mas muito bem. E essa carroça está cheia ou está vazia? Aí um novo desafio. Isso é bom, vovô. Pelo barulho que ela está fazendo, ela deve estar vazia. Pois bem, assim são as pessoas. Quanto menos possuem, mais barulho fazem. Porque quem possui a virtude, exala a virtude, sem fazer propaganda. Esse era ele. Bom, depois de um tempo, ele, no dia 12 de novembro de 1705, ele passa a se chamar Fabiano de Cristo. Efetivamente passa a se chamar Fabiano de Cristo. Passou por aquele período de adaptação na igreja, né? Passou por situações que tais. Há um fato aqui, o tempo é um instrumento sempre muito vigoroso, né? Então a gente já está bastante atrasado. Ele, como noviço, já começou a trabalhar, esse é um fato interessante, porque eu vou comentar por quê, na portaria do convento. Porque, na verdade, somente os freis, com bastante tempo, é que ficavam ali na portaria. Por quê? Porque visitavam questões que exigiam um conhecimento muito grande de como é que funcionava. E ele, como era uma pessoa muito perspicaz, ele já abraçou essa atividade. Uma outra atividade que lhe conferiu, inclusive, na sua vida, posturas miraculosas, foi a atividade de enfermeiro. Ele assistia aos pobres, ele assistia a todo mundo. Como ele ficava na portaria, todo mundo que passava por ali. Autoridade, piratas, aventureiros, prostitutas, mendigos, ladrões, todo mundo ele abordava. Fabiano de Cristo abordava. Abordava e as pessoas eram convencidas pelo seu halo, pelo seu poder de convencimento moral, aquilo que comentávamos, a virtude que exala. A pessoa se rendia. Não a argumentação lógica, mas a forma, a abordagem, o carinho, a humildade com que ele tratava as pessoas. E quando chegavam doentes, cuidava de todos eles.
todos os doentes, sem exceção. Há até um fato na história dele de um médico que para determinadas doenças ele colocava só água, né? Fazia uma prece muito sentida e escorria água assim na ferida da pessoa, enfim. E o médico da região constatava que aquela pessoa apresentava melhoras significativas. Aí ele resolveu ter com o Fabiano de Cristo para perguntar, né? O que tem nessa água aí que você bota? Porque as pessoas ficam curadas, as pessoas melhoram. Eu vi o ferimento todo aberto daquela pessoa ali. E dias depois o ferimento está todo cicatrizado quando você jogou aquela água. Eu vi você jogando água ali. O que tem ali? Você, bom, tem água. O que eu faço é uma prece muito sentida. Peço a Deus que ajude aquela pessoa. Se você fizer mesmo, você que é uma pessoa instruída, né, um médico, eu não tenho muitas letras, eu acredito que se você fizer o mesmo, né, essa pessoa vá curada também. E aí conta a história que esse médico que assim o abordou, passou a não exatamente a dispensar o medicamento, mas dar água lá e fazer preces fervorosas, né, para ver se a pessoa melhorava. E essa capacidade de curar as pessoas, de lidar com os enfermos, ele manipulava ervas que havia aprendido a manipulá-las quando então se relacionou com os índios. Se relacionando com os índios, ele aprendeu a manipular as coisas da natureza e usava aquele conhecimento em favor daqueles doentes. Sem nenhum pretexto, sem nenhuma sofisticação, sem nenhuma coisa assim sobrenatural, muito pelo contrário, porque a característica era de humildade, era de reserva, era de carinho. A abordagem era uma abordagem muito feliz, sofisticadíssima moralmente falando, porque as pessoas que passavam por ele eram tratadas e às vezes a pessoa nem se dava conta. Nem se dava conta. Esse era Fabiano de Cristo. Aqui já comentávamos. Bom, aos 40 anos de idade, ele sofre uma doença que convive com ela por toda a sua existência, depois dos 40 anos de idade. É uma erisipela muito agressiva. Algumas biografias contam, na perna esquerda, essa erisipela, que ela ficava numa situação tal que o pé, e daí ele gostava também de andar descalço, os pés se apresentavam com feridas muito opulentas, com dores terríveis, e ele caminhava com dificuldade, sempre sorrindo. Eu não consigo nem, estou dizendo aqui para vocês, porque eu li, né? Mas assim, a gente tem uma ideia, mas não consegue nem avaliar o que é isso, né? Mas seja pela incapacidade de avaliar na profundidade, ou seja, pela riqueza da informação, eu fiquei com uma reflexão. Um espírito dessa envergadura traz uma enfermidade. Como Chico, que possuía vários, né? Ele dizia que era bígamo, que tinha angina e a catarata, né? Ele fala, meu filho, eu sou bígamo, eu tenho 2 mulheres, né? Eu tenho a dona angina e a dona catarata, né? Porque tinha doenças. Se esses espíritos, que são os espíritos no planejamento espiritual superior, que nos servem de norte como postura, de comportamento reto, se apresentam na face da terra com moléstias, eu vou reclamar de quê? É uma reflexão. Não é que a gente não vá buscar melhora, nada disso. A dor é uma coisa, sofrimento é outra. Seria uma outra palestra. Mas a reflexão é, se esses espíritos, se Francisco de Assis ficou cego, né? Ah, irmão Brasa, por favor. E aí o médico inadvertidamente achou que aquilo ia curar. Ficou cego. O que esperar de nós mesmos, né? Como testemunho, inclusive. Porque fazendo justamente esse contraponto de que acreditamos na vida espiritual em detrimento da material. A verdadeira vida, esse devotamento a Deus, essa certeza. O espírita ele não acredita na reencarnação, ele tem certeza que ele existe. Porque é a reencarnação que prova, que mostra, é a única doutrina por sobre a face da terra, que consegue dizer que Deus é justo e bom, emprestando raciocínio lógico para essa afirmativa. Bom, aqui algumas características, né? Ele dormia muito pouco, ele passava horas e horas, madrugadas, ficava com os enfermos.
A vida dele era toda uma vida dedicada a pessoas. Não era um comportamento fake, né? Aquele comportamento fake, aquele, opa, agora tem gente me olhando, agora eu vou fazer. Não, era o seu traço de caráter. Ele era daquele jeito. Existe na biografia dele também um fato muito curioso, a gente já está encerrando, que Fabiano de Cristo, com 3 dias de antecedência, toma conhecimento de que vai desencarnar. E ele, então, o que ele faz? Ele visita os amigos, os enfermos, que ele dava assistência, abraça, beija todo mundo. Um pouco parecido assim, né? Fazendo uma comparação, não pela força da comparação, mas pela força das ideias na comparação, com o que aconteceu com Chico Xavier, né? Eu vou desencarnar quando o Brasil estiver muito feliz, né? E aí o Brasil ganha a Copa do Mundo e aí Chico toma um café com os amigos, deita e vai embora. Simples assim, né? Você planeja a sua desencarnação. O João Rabelo, na FEB, chega a dizer que isso é um fato inédito na história da humanidade. A gente não conhece ninguém que tenha planejado o seu momento de desencarne, a sua desencarnação. Mas ele entrevê, despede-se dos amigos e no dia 17 de outubro de 1747, portanto com 71 anos de idade, volta para a pátria da verdade. A gente colocou aqui uma estrela, né, voltando, porque a condição moral dessa criatura é algo para ser muito estudada por nós. Volta para as regiões da onde ele se permitiu estar pelo seu comportamento por sobre a face da terra, né? Esse é o nosso querido Fabiano de Cristo, né? Nós trouxemos aqui 2 vídeos, eu vou passar um só. É um depoimento, né, que a gente colheu no rádio do professor César Reis, muito curtinho, de 3 minutos, que fala sobre a Capemisa Social, que na verdade é uma instituição que tem como patrono Fabiano de Cristo. E poucos sabem que a Capemisa Social é uma instituição que tem reconhecimento internacional, inclusive, pela Unesco, que é um apêndice da ONU, da Organização das Nações Unidas. Portanto, uma instituição muito séria. E o professor César Reis, que é o presidente da Capemisa, a gente colheu um depoimentozinho, está em áudio, eu não sei se o áudio está muito bom, mas com esse áudio a gente encerra a nossa parca, mas sincera contribuição para esse espírito que a gente consegue perceber que é uma criatura assim, de uma grandeza espiritual e ao mesmo tempo um contraponto com a sua humildade. A gente vê pela singeleza com que a mensagem foi trazida por nós, uma mensagem dele, Fabiano de Cristo. Vou colocar o áudiozinho ali. Fabiano de Cristo, esta grande alma, é que mobiliza a nossa mente, o nosso coração e os nossos braços. Isso porque nós fazemos parte da obra de Fabiano, que é constituída do Lar Fabiano de Cristo, que é a maior instituição de assistência social particular do Brasil, a Capemisa Social, que é a controladora de toda a obra, e a Capemisa Seguradora, que é a geradora de recursos. Configura-se assim o que nós chamamos a mão que arrecada, que é a Capemisa Social, e a mão que distribui, que é o Lar Fabiano de Cristo, e além disso, mais de 140 entidades conveniadas conosco. E a Capemisa Social é aquela que controla todo esse mecanismo e todo esse processo e assegura o funcionamento da arrecadação e a distribuição dos recursos. Tudo que Fabiano de Cristo foi um português que veio para o Brasil na descoberta do ouro nas Minas Gerais. Ele trocava o ouro por especiarias que ele levava para ser de Portugal. Com isso ele ficou rico muito cedo, mas também viu um ambiente das catas, das minas, das faisqueiras, que era um ambiente muito difícil. Ele então se viu mobilizado a não fazer com que a riqueza dele fosse manchada com a tragédia de tantas pessoas. Então ele resolveu distribuir esses bens aos pobres, ainda a igreja, a família dele, e entrou para o convento. Isso foi em Angra dos Reis. Depois ele foi para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, onde ficou o resto da vida. Era uma criatura belíssima, de coração amantíssimo, muito dedicada à luz,
ao amor e à paz. E por isso ele é o mentor dessa obra, que hoje é reconhecida pela Unesco como uma obra de educação, um modelo que é levado ao mundo todo através dessa organização da ONU. Recebeu prêmios, indicações, e esse modelo tem sido realmente apresentado, sobretudo em países onde há muitas pessoas necessitadas. É assim essa obra que se estabelece no Brasil, um padrão de amor e que se oferece ao mundo, ajudando o Brasil a cumprir o seu papel de coração do mundo e pátria do Evangelho. Fabiano de Cristo, como disse, é o nosso mentor, é a nossa cabeça, é o nosso coração e são os nossos braços. Que Jesus o abençoe sempre. Bom, essa é a mensagem que a gente queria deixar. Muita paz a todos.